Vamos agora considerar os projetos que não tiveram votações unânimes. O primeiro que a gente vai considerar foi uma discussão bastante densa na Câmara nessa terça-feira passada. Foi o projeto sobre os postos de combustíveis em Londrina, que altera o Código de Posturas do município sobre a revenda varejista de combustível automotivo. Um projeto enviado à Câmara pelo Executivo Municipal, ou seja, pelo prefeito, né? Estavam presentes na Câmara vários empresários interessados no projeto e os vereadores adiantaram a discussão. Eles chamam de inversão de pauta, né? Quando tem ali cidadãos para apoiar um projeto, estão interessados na votação de um determinado projeto, geralmente, por várias vezes, os vereadores pedem à mesa para que uma pauta que ficaria lá mais tarde seja tratada antes, para dispensar as pessoas, para que os interessados que estão ali presentes possam já resolver assistindo como vai ser a votação, reivindicar, né? Então, por isso foi pedido a inversão de pauta, e foi o primeiro projeto discutido. O que estava em discussão? Os vereadores votariam a admissibilidade do projeto. Não se tratava de votar o projeto em si, mas a entrada dele em tramitação na Câmara. Bom, vários vereadores se manifestaram muito preocupados com a possibilidade desse projeto ser discutido de forma muito apressada, né? Lembram quando tratamos sobre o projeto dos professores de educação física na 30ª sessão? Então, esse tipo de projeto, que trata de leis referentes a códigos, estatutos, planos e de emenda à lei orgânica do município, eles precisam ser encaminhados, como é o caso, né, desse projeto, eles precisam ser encaminhados à Câmara no mínimo 90 dias antes do período de recesso. Então vejam lá o link de notícias da Câmara sobre essa sessão, pois isso está esclarecido lá. Como a Câmara vai entrar em recesso no dia 16 de julho, então um projeto desse não poderia ser admitido, a não ser que houvesse uma concordância dos vereadores numa votação em que 2/3 dos vereadores aprovassem admitir sua entrada na Câmara, quer dizer, a admissibilidade. E foi isso que os vereadores não aprovaram. Então, esse projeto poderá voltar a ser apresentado em agosto, ou seja, depois do recesso da Câmara, sem problemas. Agora, o que chamou a atenção nas falas dos vereadores foi a preocupação de que um projeto desse não poderia ser votado de forma apressada, pois ele implica, de um lado, questões de segurança para a população. Por exemplo, segundo a lei em vigor, há um distanciamento mínimo exigido de locais que aglomeram pessoas, como escolas, igrejas, etc., um distanciamento mínimo dos postos de gasolina, né? Com a ideia de prevenir que algum acidente ameace a vida de muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Por outro lado, esse cuidado se choca, né? Esse cuidado do distanciamento se choca com o interesse de comerciantes que muitas vezes, por exemplo, pretendem instalar um posto de gasolina e a lei pode impedir essa instalação por causa dessas regras de distanciamento, por exemplo, né? Também tem outra regra na lei que diz que a distância entre postos de combustível tem que ser de pelo menos 1,5 km no perímetro urbano, né? Enfim, de modo geral, na fala dos vereadores, como você pode assistir no vídeo da sessão, e o link está na descrição e também indicamos o tempo em que essa discussão começa, então, de modo geral, os vereadores apresentaram grande preocupação de que esse projeto seja amplamente discutido para que se possa ouvir todas as partes, não só a parte dos comerciantes, dos empresários, mas a população como um todo, chamar as entidades, ouvir o Ministério Público, os bombeiros, por exemplo, as escolas, associações de bairro,
Enfim, né? Ouvir todas as partes para que essa lei seja bem pensada, se é realmente o caso de alterar a lei vigente, se é o caso de alterar parcialmente, né? Ou seja, os vereadores manifestaram preocupação com o bem de todos, né? Se prontificaram a estabelecer uma audiência pública para chamar as entidades, os interessados, a comunidade londrinense, para debater e discutir com calma. E também analisar com cuidado os pareceres das comissões da Câmara e de entidades relacionadas ao problema. Ou seja, não deixar que o projeto dessa importância seja discutido superficialmente sem que os cidadãos de Londrina possam tomar ciência e manifestarem seus pontos de vista por meio das entidades que organizam a sociedade. Eu acho muito importante chamar a atenção para o fato de que houve muita indignação por parte dos vereadores sobre o modo como a súmula do projeto, que é, digamos assim, o resumo do projeto. Então, todo o projeto, o presidente da Câmara, ele lê, quando ele vai chamar a votação, ele lê a súmula, aí fala súmula, e daí lê o resumo, né, daquele projeto para lembrar do qual projeto se está falando, né? Então, na súmula, os vereadores não gostaram muito da súmula desse projeto, pois ela falava em colocar fim à muralha, a lei da muralha, né? Bem escrito assim, lei da muralha. Essa forma meio exagerada de falar das regras para instalação de postos, como se fosse um grande impedimento, uma muralha, né? Isso ficava bem claro na súmula. A súmula também falava em restabelecer a livre concorrência no município, querendo dizer que as restrições de localização dos postos de combustíveis significavam uma restrição à liberdade dos empresários a abrirem postos de gasolina, né, postos de combustível. Aí nós podemos pensar, como indicaram alguns vereadores, né, e você pode acompanhar na gravação que essa forma exagerada de tratar a questão parece ser uma espécie de apelo para chamar a atenção do público. Por exemplo, os vereadores disseram que a imprensa poderia colocar manchete dizendo: olha, os vereadores estão a favor da muralha, colocando assim um sentido negativo para a atuação dos vereadores caso eles fossem contra, né? Como foi o caso, eles votaram não à admissibilidade apressada desse projeto, né? É importante a gente atentar para esse tipo de estratégia, pois mesmo que essa não tenha sido a intenção de quem escreveu desse modo, nós temos que concordar que na política essa é uma estratégia muitas vezes usada. Ou seja, se você quer atrapalhar a compreensão das pessoas ou induzi-las a aceitar uma proposta, você usa as palavras de forma a fazer com que as pessoas pensem do jeito que você quer, né? Como muitas vezes a gente não tem tempo para se aprofundar sobre um assunto, a gente só lê a manchete, né? A gente acaba ficando com a impressão dada por uma frase de efeito. E foi por isso que alguns vereadores até consideraram a súmula do projeto como uma falta de respeito para com os vereadores, como se aquela frase já condenasse quem votasse contra, né? Sendo que, no caso, os vereadores mostraram em suas falas que não estão contra o projeto, mas contra fazer uma discussão apressada, pois, como muitos falaram, o Poder Executivo pode tranquilamente submeter o projeto depois do recesso. Essa não foi uma votação unânime. 15 vereadores votaram contra a admissibilidade da tramitação do projeto, 3 foram a favor. Quem são esses 3 que votaram a favor? Foi o vereador Matheus Tum e o vereador Mestre Madureira, os dois do PP, do Progressistas, né? No episódio anterior eu traduzi PP por Partido Progressistas, mas na verdade a nomenclatura do partido teve uma alteração a partir de 2017, então PP agora
é o Progressistas. Além do vereador Matheus Tum e do vereador Mestre Madureira, a vereadora professora Flávia Cabral, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, também votou a favor, né? Você pode acompanhar na gravação as falas desses vereadores para entender a posição deles. Tem a indicação aqui embaixo na linha do tempo. Mas eu gostaria de comentar que os vereadores Mestre Madureira e Matheus Tum são, como é chamado, o líder e o vice-líder do prefeito na Câmara. Eles são do mesmo partido do prefeito. Quer dizer, eles mantêm um diálogo mais próximo com o prefeito e têm por função, sendo o líder e o vice-líder, eles têm a função de intermediar a comunicação com os demais vereadores, tendo em vista as iniciativas, providências e preocupações da prefeitura, né? Então fica compreensível que, em geral, eles sejam a favor dos projetos vindos do executivo, né? Eles fazem ali o meio de campo para tentar assim explicar melhor para os vereadores a intenção dos projetos do prefeito, né? Para de uma certa forma ajudar a que os vereadores votem favoravelmente, tendo em vista que o prefeito está tendo preocupação com a administração, né? Enfim, eles têm esse papel, né? Líder e vice-líder do prefeito na Câmara. Mais uma vez, pessoal, eu queria lembrar que aqui a gente dá sempre ênfase para os projetos de votações não unânimes. Por quê? Porque a diferença de posicionamento dos vereadores nos ajuda a compreender as questões de forma mais ampla, nos chama atenção para certos detalhes que podem passar despercebidos e que muitas vezes deixamos de levar em conta, né? Pois o objetivo do nosso podcast é tornar os temas políticos mais acessíveis e compreensíveis. Então, quando você tem uma diferença de posição, a gente fica mais alerta, a gente presta mais atenção, né? O objetivo aqui não é criar polêmica, falar mal, nada disso. A ideia é ganhar compreensão e esclarecimento sempre com base nas informações que estão disponíveis para todos os cidadãos. Cada um pode acessar e verificar por si mesmo, ok? Resumindo, então, este foi o PL 118 de 2022. Os vereadores rejeitaram a entrada dele nesse momento, como se diz, rejeitaram a admissibilidade de sua tramitação. Ele então foi arquivado e, com o retorno das atividades da Câmara depois do recesso, o Executivo poderá encaminhá-lo novamente para que os vereadores o discutam no tempo regulamentar. Vamos para o próximo? O próximo tema é o do Dia do Motociclista no calendário oficial de Londrina. A proposta deste PL, projeto de lei, é de que o Dia do Motociclista seja um evento oficial de Londrina a ser comemorado no dia 27 de julho, que é o Dia Nacional do Motociclista. Na defesa do projeto, o vereador Mestre Madureira, do Progressistas, PP, falou da importância de se valorizar o motociclista e instituir um dia como esse como forma de fomentar o respeito no trânsito, a conscientização tanto de motociclistas como de motoristas, chamar a atenção da sociedade para a importância dos serviços prestados pelos motociclistas e, por isso, seu papel fundamental na sociedade, né? E também, para promover o dia do motociclista, é importante para promover cada vez mais a conscientização de todos sobre a prevenção de acidentes e cuidados no trânsito com esses trabalhadores. O vereador Mestre Madureira, chamou atenção para o grande número de motociclistas que perdem a vida em acidentes, deixam filhos, perdem as pernas e assim por diante, nos acidentes. Outros vereadores falaram na importância do maior respeito que os motociclistas merecem no trânsito, apontando o grande número de acidentes também. Veja na linha do tempo a indicação para a fala dos vereadores sobre esse tema.
Nessa primeira discussão, foi a primeira discussão do projeto, a votação do PL 48/2022, de autoria do vereador Mestre Madureira, do Progressistas, não foi unânime, sendo que a vereadora Mara Bocaberta, do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, votou contrária ao projeto. ISS ou ICMS? Esse foi o tema do projeto de lei 76/2022, que altera o Código Tributário Municipal. Segundo o projeto, essa alteração é necessária para que haja adequação com a regra federal expressa pela Lei Complementar 183 de 2021, do ano passado, que determina que os serviços de monitoramento e rastreamento de veículos de carga ficam sujeitos à incidência de ISS, Imposto sobre Serviços. Na verdade, antes da lei federal do ano passado, havia uma dificuldade de entendimento se esse tipo de serviço de rastreamento ficava sujeito ao ICMS, que é um imposto estadual, ou ao ISS, que é um imposto municipal. A lei complementar resolveu o impasse, pois determina que o imposto a ser pago pelas empresas de serviços de monitoramento e rastreamento de veículos e cargas é o ISS e deve ser pago à cidade sede do prestador de serviço, ao município. Dessa maneira, o projeto de lei do Executivo Municipal, de número 76, altera o Código Tributário Municipal para que este fique condizente com essa alteração na regra federal. Aqui na descrição tem um link para a notícia da aprovação da lei complementar no Senado, para quem quiser entender melhor a questão, que foi o ano passado. Para ajudar os vereadores a se esclarecerem melhor sobre essa matéria, que eles ficaram um pouco confusos, esteve presente online na sessão da Câmara a diretora de fiscalização tributária da Secretaria da Fazenda do município, Eliane Kitagawa, que atendeu às dúvidas dos vereadores. Você pode dar uma olhada nas explicações que ela deu, seguindo a indicação na linha do tempo aqui embaixo na descrição. Ela esclareceu, por exemplo, que este tributo já era cobrado na forma de ICMS e que agora seria cobrado na forma de ISS, no mesmo valor, ou seja, não se tratava de um novo tributo, mas sim do mesmo que deixaria de ser ICMS e passaria a ser ISS. Nessa primeira discussão do PL 76/2022, de autoria do Executivo Municipal, a votação não foi unânime. O projeto foi aprovado com 14 votos sim. Os 5 votos contrários foram dos vereadores Giovanni Matos, do PSC, Partido Social Cristão, a vereadora Jessicão, do Progressistas, PP, a vereadora Mara Bocaberta, do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, o vereador Roberto Fu, do PDT, Partido Democrático Trabalhista, e o vereador Santão, do PSC, Partido Social Cristão. Eles votaram contra. Na justificativa do voto sim, porque depois que um projeto ele é votado, alguns vereadores podem fazer uso da palavra dizendo que vão justificar o voto, E foi o caso da vereadora Lenir de Assis, do PT, Partido dos Trabalhadores, que justificou votar sim, dizendo que tinha entendido que a mudança era que o tributo seria transferido do Estado, Então as empresas pagariam, em vez de pagar para o Estado na forma de ICMS, elas pagariam agora para o município, por meio do ISS, E que isso parecia bom, a vereadora falou, por trazer novas receitas ao município, mas disse que se certificaria disso para votar na segunda discussão. Também indiquei a fala dela na linha do tempo, para vocês, se quiserem acompanhar o modo como ela falou. Vamos aguardar para ver como se dará a segunda discussão nos próximos dias.
Bom, antes de concluir o resumo de hoje, eu trago um tema importante, que foi a terceira parte da sessão ordinária, que é o momento do chamado grande expediente. Como vocês podem ver na linha do tempo, tem a parte inicial da sessão ordinária, que é chamada de pequeno expediente. Tem a segunda parte, que é a ordem do dia. E, finalmente, no final, tem o grande expediente, né? O grande expediente é um momento de palavra livre dos vereadores para tratarem de temas que considerem importantes, né? Pois na ordem do dia eles têm que dar conta dos projetos, eles não são livres para falar do que quiserem, né? Eles têm que falar sobre os projetos, né? E no grande expediente já não. E esse grande expediente da 39ª sessão foi bem movimentado, com a manifestação de muitos vereadores. Entre outros temas importantes que os vereadores levantaram, eu chamo a atenção aqui para a discussão que envolveu alguns vereadores sobre o fato da Comissão Especial dos Transportes Públicos da Câmara não ter conseguido a adesão dos demais vereadores para abrir uma SEI, ou seja, uma comissão especial de inquérito, que seria um meio de avaliar o cumprimento do contrato do transporte coletivo entre o município e as duas concessionárias que operam o serviço na cidade. Essa comissão de transportes da Câmara é composta pela vereadora Mara Bocaberta, do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, pela vereadora Jessicão, do Progressistas, PP, pelo vereador Beto Cambará, do Podemos, pelo vereador Giovanni Matos, do PSC, Partido Social Cristão, e, finalmente, pelo vereador Roberto Fu, do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Você pode acompanhar essa discussão, que está indicada na linha do tempo também. A partir de agora, que nosso boletim passa a acompanhar de perto as discussões da Câmara, esse tema dos transportes tende a voltar mais adiante. Inclusive, você pode verificar isso pela fala do vereador Giovanni Matos, do PSC, Partido Social Cristão, na mesma discussão do grande expediente. Olhem lá e vejam o modo como o vereador Giovanni Matos trata desse tema, ok? Bom, eu queria deixar avisado aqui que ainda faltam duas matérias para falar, né? Mas eu não vou poder falar agora. Por quê? Porque ficou faltando informações sobre a votação dos requerimentos 239 e 242. Na verdade, acabou não aparecendo na gravação da sessão a tela da votação desses dois requerimentos. E as informações sobre a votação dos requerimentos só aparecem no site da Câmara nas atas das sessões. A gente pode acessar a votação, o resultado da votação dos projetos, sempre nas notícias que são publicadas logo depois das sessões, tem lá a votação aos projetos. Mas nessas notícias não aparece a votação dos requerimentos que os vereadores fazem, que não é um projeto, é um requerimento, tem o nome de requerimento. E o teor desses requerimentos eu só vou reportar num episódio à parte que eu vou fazer para tratar deles, porque a votação desses dois requerimentos não foi unânime também, e eu não tive acesso à votação deles para ver qual vereador votou sim, qual vereador votou não, ok? Então, assim que elas ficarem disponíveis nas atas, eu faço um episódio complementar mais curtinho, só sobre esses requerimentos cuja votação não foi unânime. Aliás, eu aproveito para deixar um pedido aqui para os responsáveis pela gravação das sessões da Câmara, para que, se fosse possível, voltassem a deixar visível a tela de votação no tamanho grande,
como era em outras gravações das sessões. Era bem legal, pois nós que assistimos em tempo real, a gente podia ver bem claramente e anotar os votos dos vereadores. Dava para ver quando na tela grande quem votava sim, quem votava não. Ficava bem claro. Outras vezes essa tela foi mostrada em tamanho menor e aí também a gente não conseguia ler o nome dos vereadores. Então fica esse pedido muito especial, muito respeitoso, caso seja possível, né, de mostrar a tela de votação em tamanho grande em todas as votações. Os cidadãos de Londrina agradecem. Queria também deixar aqui registrada a grande admiração que eu tenho pelo excelente trabalho e cuidado primoroso da Câmara em deixar tantos registros de informações disponíveis e organizados na página da Câmara. Eu não sei se esse cuidado em dar acesso aos cidadãos acontece em todos os municípios, mas eu realmente fiquei muito surpresa quando comecei a acompanhar as sessões da Câmara de nossa cidade. Inclusive, eu fiz uma pesquisa na internet e deixo também na descrição do link, deixo aqui o link para uma matéria do ano passado que reporta o fato de que Londrina está entre as 7 cidades brasileiras mais bem avaliadas na escala Brasil Transparente. Olha lá a matéria que vocês vão ver. Em nossa cidade, qualquer cidadão que tiver acesso à internet pode ficar bem por dentro das decisões dos nossos vereadores, e a Câmara de Londrina está de parabéns pelo esforço de dar acesso às informações e assim estimular a participação dos cidadãos no debate público. Bom, esse foi um resumo bem longo, porque a sessão foi longa, né? Por hoje ficamos por aqui, pessoal. Se você gostou, por favor, não esquece de dar um joinha aí. Isso ajuda a aumentar o alcance do nosso canal e a gente precisa atingir mais cidadãos da nossa cidade, né? Compartilhe também com seus amigos e ajude a divulgar o que acontece na política de Londrina. E não deixe de se inscrever. Aperta aí a tecla de inscrever-se até aparecer inscrito, né? Isso é muito importante para formar nossa comunidade, hein? Façam comentários com sugestões do que pode ser melhorado. Se estão gostando, se por acaso tem algum assunto que querem entender melhor, pois se houver muitos pedidos, podemos criar episódios sobre esses temas. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos e até o próximo episódio.